Boa noite a todos. Boa noite. O tema que a gente traz para a noite de hoje é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que, num primeiro momento, o próprio título já vai nos assustar, já nos coloca numa posição de olhar e saber se a gente consegue alcançar aquilo que é colocado dentro desse capítulo, que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Nesse capítulo, Allan Kardec coloca algumas características do verdadeiro homem de bem, do verdadeiro cristão, do verdadeiro espírita. Só que o propósito desse capítulo não é nos assustar, porque se a gente for ler, a gente vai ver que a gente está bem longe ainda de ser considerado um verdadeiro homem de bem, porque somos espíritos imperfeitos, cheios de vícios morais ainda. Mas, ao contrário disso, esse capítulo é para nos fortalecer e nos mostrar o caminho onde podemos alcançar essa situação. Esse momento de nos tornarmos um dia um verdadeiro cristão, um verdadeiro homem de bem, um ser perfeito, como Jesus é. Então, é um passo a passo, é uma chamada para que a gente consiga observar as coisas da vida, as coisas do dia a dia, e tratar como missões ou como processos necessários para a gente aprender e seguir adiante. O primeiro trecho que Allan Kardec coloca, assim como todos os outros capítulos, é uma passagem de Jesus, onde Jesus diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa mensagem de Jesus já nos traz um grande ensinamento. Primeiro, todo o conteúdo anterior, a frase principal, que é a última, que ele fala: se a gente amar quem nos ama, é simples, porque é fácil. Ninguém nos tenta, ninguém nos vai tocar no calo. Difícil amar aquele que está toda hora nos puxando a orelha, toda hora tocando em algum defeito que nós temos. É difícil amar esses. Essa mensagem que Jesus diz anteriormente. Mas o foco do capítulo é no final, que ele diz: sede vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, se a gente analisar essa frase de Jesus, a gente vai ver que é claro que existe todo um contexto histórico da época. Porque ele diz, para sermos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, como perfeito é Deus. Mas, com o advento da doutrina espírita, a gente sabe que nós somos criaturas criadas pelo Criador, que é Deus. Então, portanto, é impossível a criatura se igualar ao Criador. Não tem como a gente ser perfeito como a perfeição de Deus, porque Ele é único, é algo supremo. Lá na primeira pergunta do livro dos Espíritos, o que é Deus? Um ser onipresente, totalmente bom, totalmente justo, totalmente benevolente, totalmente bom. Então a gente não tem como se igualar a Deus. Mas por que Jesus falou isso na época? Porque era o único exemplo que ele poderia dar didaticamente, de forma fácil, daqueles que estavam em volta dele, de entender um conceito de perfeição. Então eu devo ser igual a Deus. E quem era Deus para eles? Que Jesus pregava? Era um Deus de amor, um Deus que perdoava, um Deus que amava até mesmo os inimigos. Então eles tinham esse exemplo. Hoje, a gente tem até um próprio exemplo que foi colocado depois lá no Livro dos Espíritos também, que é Jesus. A gente pode botar esse sim como uma perfeição alcançável. Nós vamos um dia conseguir chegar na perfeição de Jesus. Pode levar bilhões ou milhões de reencarnações, mas nós com certeza absoluta nós vamos chegar. Porque Jesus já esteve na situação que estamos. Porque Jesus não foi criado perfeito. Ele não foi criado um ser totalmente sem imperfeições. Ele foi criado simples, igual como também fomos nós criados.
Só que com todo o processo de aprendizado, ele foi evoluindo e chegou à perfeição muito antes da gente, porque foram criados Deus está toda hora criando espíritos, então criados em momentos diferentes. Então Jesus é um exemplo para que a gente possa se basear nessa questão de perfeição e que é alcançável. Mais uma vez, porque quando eu estava estudando esse capítulo, toda hora você pegava pensando, mas eu estou muito longe de chegar nisso, estou muito longe de ainda ser perfeito, estou muito longe ainda de me considerar um verdadeiro homem de bem. E isso às vezes nos faz a gente ficar um pouco para baixo, mas a gente tem que olhar com outra visão, e sim como algo que a gente quer alcançar, como um objetivo de ser perfeito, ser uma pessoa melhor, ser um espírito melhor, conseguir pelo menos nessa reencarnação fazer o bem, fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Isso é o passo necessário, o primeiro passo necessário para nos tornarmos um dia um verdadeiro homem de bem. E Allan Kardec coloca já no segundo item algumas características do homem de bem. E a gente trouxe algumas para a gente analisar e ver o quão longe nós estamos, o quão estamos perto. Se algumas características nós já temos, e poderemos sim ter algumas coisas, alguns passos a gente já deu, já aprendemos, é claro. A primeira característica diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. O primeiro item que ele coloca: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a justiça, o amor e a caridade, aquele que é justo em todas as suas atitudes, amoroso em todas as suas atitudes e caridoso em todo momento que precisa ser. Então, isso nos chama a atenção, faz com que a gente consiga perceber as situações da nossa vida, os contatos que temos uns com os outros e aproveitar esses momentos para a gente tentar ser amoroso, caridoso e justo nessas situações. Porque é só em contato com nossos semelhantes, com os nossos próximos, com as pessoas que estão ao nosso lado, que a gente vai conseguir botar em prática e nos tornarmos cada vez mais perto de alcançar essas virtudes, de ser justo, caridoso e amoroso. É com o meu irmão que eu pratico o amor, é com o meu irmão que eu pratico a justiça e a caridade. Então, quando ele fala que o verdadeiro homem de bem, ele está totalmente vinculado à lei de justiça, de amor e caridade e põe em prática a todo momento da sua existência, nos chama para que, a todo momento da nossa existência, a gente esteja atento, disciplinado, de olho no que a gente está fazendo diante das situações que nos surgem, para ser amoroso, caridoso e justo. Uma outra característica é assim: sabe que todas as vicissitudes, todas as complicações, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Essa é uma característica que nós da doutrina espírita já conhecemos um pouco. Porque se nós viemos à casa espírita e temos um pouco do conhecimento aqui, a gente sabe que todas as decepções, todas as aflições, todas as dores, todos os problemas do dia a dia nada mais são do que momentos necessários para a gente aprender e seguir adiante muito mais forte. É claro que muitos podem dizer: mas é fácil falar, difícil é passar na minha situação, o meu problema é que eu estou passando. E a gente sabe que cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas aflições e suas dores. A doutrina espírita não vai resolver esses problemas, essas situações, essas dores. Ela vai esclarecer a nossa visão de como olhar esses problemas e não ver como algo ainda mais dificultoso, e sim como uma oportunidade de melhorar e de aprender algo com aquilo ali. A doutrina espírita nos mostra que essas expiações, essas provas que a gente passa no dia a dia, são oportunidades de aprender. São momentos necessários porque fizemos algo e estamos sofrendo as consequências agora, ou antes de reencarnar, solicitamos para passar por aquela prova porque sabíamos que conseguiríamos passar. Então não adianta agora a gente vir aqui, reencarnar, passar pela situação dificultosa e simplesmente reclamar, ficar cabisbaixo. Não. Jesus quer mais de todos nós. Os bons espíritos querem mais de todos nós. Eles querem que a gente olhe para cima
E mesmo com a dificuldade, mesmo com o defeito, mesmo com a complicação, com o problema, com a doença, com qualquer coisa que seja, seguimos em frente, lutando com qualquer ferramenta que a gente tiver ao nosso alcance. Seja a doutrina espírita, que é uma ferramenta, o conhecimento, seja o que a gente tiver ao nosso alcance, para que a gente consiga enfrentar essas decepções, essas aflições, aproveitando. Porque nós solicitamos. Se estamos aqui encarnados, não veio por acaso. Nós pedimos as características de um mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra, e as características dos espíritos aqui encarnados, que somos nós, espíritos imperfeitos, mas já um pouquinho acima do totalmente imperfeito, que solicitou para estar aqui e passar por todas as provas que estamos passando e sofrer as expiações por causas anteriores que cometemos. Então nós pedimos para poder nos melhorar cada vez mais. Então não adianta a gente reclamar. É bom, outra característica, é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Essa visão, se a gente tiver no nosso dia a dia, vai ser uma visão que vai ampliar muito o nosso contato e o nosso convívio com as pessoas. Entender que somos irmãos. Se a gente entender que a gente veio do mesmo Pai e que realmente somos todos irmãos, porque em algum momento a gente vai reencarnar, às vezes numa família, depois em outra família, e aí vai toda a família verdadeira, a família espiritual. Se todos somos espíritos, todos somos da mesma família. Então, quando a gente observa isso, a gente trata o outro como um verdadeiro irmão. E tratar como um verdadeiro irmão é dar amor, dar carinho, ser justo, entender principalmente o defeito do outro. Saber que eu erro e o outro pode errar, que o outro vai me machucar. Não criar expectativas grandiosas achando que as outras pessoas que estão ao nosso lado, sejam os pais, sejam os filhos, sejam os familiares ou amigos, não criar expectativas achando que eles têm que nos agradar a todo momento, achando que eles não vão nos machucar em algum momento. Não, a gente tem que olhar como um espírito imperfeito também, que pode nos machucar, pode nos ferir. Quando eu vejo meu irmão como um ser também imperfeito que pode errar, vai nos causar dentro de nós algo que vai entender o porquê que ele está errando, o porquê que ele está cometendo aquele erro, o porquê que ele está fazendo aquilo, porque ele ainda não sabe, porque ainda ele não passou por todas as situações. Então essa visão de todos sermos irmãos nos amplia. Outra característica é estuda todas as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor que na véspera. Então, estudar todo momento as nossas imperfeições. A doutrina espírita, por ser um tripé de ciência, religião e filosofia, elas vêm nos chamar para todo momento a gente estar estudando. E estudar as nossas imperfeições, os nossos erros, os nossos atos ruins, faz com que a gente mais para frente entenda e não cometa os mesmos erros, as mesmas situações. Então, entendendo isso, o primeiro passo para deixar uma imperfeição de lado, algo ruim que cometemos de lado, é entender o porquê que fizemos aquilo, o porquê estamos daquele jeito, porquê fizemos aquilo naquele momento. Entendendo, a gente começa a compreender e mais tarde não comete o mesmo erro. E essa é uma característica do verdadeiro homem de bem. E por fim, ele coloca assim: o homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Essa ele coloca pelo final, e uma das maiores características do verdadeiro homem de bem: respeita o direito de todos. E aqui não está se referindo aos direitos das leis materiais que temos aqui e que também devemos respeitar, mas ele fala direito pelas leis da natureza. E as leis da natureza, criadas por Deus, que regem automaticamente todo o universo, a gente deve respeitar o direito dos outros, que é até o que falamos anteriormente: o direito do outro errar, o direito de outro me machucar, que pode também ser um direito dele, por ele estar fazendo aquilo, e eu respeitar essa situação e agir da melhor forma possível.
Mas trazendo para uma visão mais material e que é mais cotidiana do dia a dia, a gente também deve respeitar o direito dos outros no dia a dia. O direito de vir. Esses pequenos direitos nos mostram uma atenção e um amor para com o próximo. Vamos supor que se a gente vai num estacionamento lá de carro e tem uma vaga para deficiente físico ou para idoso, e a gente estaciona ali, a gente está desrespeitando o direito daquele que tem o direito de ter aquela vaga. Quando a gente estaciona na frente de uma garagem, a gente está desrespeitando o direito daquela pessoa de ter a garagem e ter um momento para ela sair. Então, nesses pequenos atos, ou se a gente vai lá nas redes sociais e começa a xingar todo mundo que está totalmente diferente da nossa ideia, totalmente querendo outras opiniões diferentes das que temos, estamos desrespeitando o direito dos outros terem ideias diferentes da nossa. Então, esses pequenos atos também a gente tem que ter atenção, respeitar o direito de todos, de escolha do que estiver acontecendo. E aí ele diz no final assim: esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Então, olha o que ele coloca. Mas quem quer que se esforce para possuí-la estará no caminho que conduz às demais. Se esforce. É uma das principais situações, ou que a doutrina espírita nos chama a atenção, é o esforço à disciplina. Se nós estivermos nos esforçando para tentar alcançar essas características, nos tornarmos melhor, já é o primeiro passo. Tanto é que nesse próprio capítulo, quando ele fala dos verdadeiros espíritas, do verdadeiro espírita, ele coloca ali que o verdadeiro espírita não é aquele que é perfeito, que fala manso, que às vezes não se irrita. Não. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para lidar com as suas má tendências, que consegue lidar com essas situações e se esforça para elas não tomarem conta de si mesmo. Então, o verdadeiro espírita é aquele que tem disciplina nos atos e no pensamento. Emmanuel já falava isso para Chico, ter disciplina em todas as situações. Quando vem um pensamento ruim, quando vem algo que a gente não quer fazer ou que sabe que não está de acordo com as leis divinas, ter a disciplina de deixar de lado, pegar um livro, ler com calma, tentar respirar e não cometer aquela situação. Esse é o verdadeiro espírita, aquele que se esforça, aquele que todo dia acorda, mesmo na dificuldade, mesmo com situações difíceis, e até uma situação às vezes que dizem que o espírita gosta de sofrer porque está toda hora falando que é sofrimento, é uma oportunidade. Não, o espírita ele reconhece o sofrimento, a dor, a situação como uma oportunidade. Não é que gosta de sofrer, é que faz de tudo para sair daquela situação, mesmo sendo muito difícil. Então o verdadeiro espírita é esse, o que batalha todos os dias para sair dessas situações. Não vai ser totalmente perfeito. E a gente pode usar isso como força, porque a gente às vezes vem à casa espírita e fala: pô, mas eu sou tão ainda imperfeito, eu ainda agrito os outros, eu ainda sou nervoso, eu ainda sou impaciente. Será que eu tenho dignidade de ir à casa espírita? Com certeza absoluta, todos nós aqui estamos no mesmo barco. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós somos impacientes ainda, porque somos espíritos imperfeitos. Então, o que a gente deve prestar atenção é o esforço que estamos fazendo para sair dessas situações, para melhorar. O que cada dia estamos fazendo? Um dia de cada vez. E é o outro item que Allan Kardec coloca nesse livro, nesse capítulo, os bons espíritas. Então, o bom espírita é o homem de bem, o verdadeiro cristão, o verdadeiro cristão. E aí tem um trecho que diz assim, sobre a parte essencial de se tornar, de ser um verdadeiro espírita, exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. E aí depois tem aquela frase que a gente falou. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos seus esforços que emprega para domar as suas inclinações más. E tem uma história, ela é engraçada, que fala sobre
um espírita que morava lá em Minas... Mora, não sei se ainda está encarnado, porque não diz na história. Mas ele mora em Minas Gerais. E ele é espírita. E toda vez que ele tinha alguma situação na sua vida dificultosa, ou quando ele queria ter alguma resposta do lado espiritual, ele sentava numa mesa, sentava num lugar calmo, pegava o Evangelho e lia uma página. E aquela página ele tinha como resposta para a situação que ele estava passando no seu dia a dia. Muitos espíritas fazem isso, que é algo bom no dia a dia, a gente pegar o livro, quando a gente tiver com uma dificuldade, ler uma página, com certeza, pelas intuições espirituais, pelo nosso anjo da guarda, pelos anjos, pelos espíritos amigos, eles vão nos intuir em uma página onde vai nos satisfazer e vai nos dar uma resposta para as situações. E isso que ele fazia sempre. Só que certa vez ele estava na varanda da sua casa, deitado numa rede, e começou uma chuva muito forte, com trovoada, com trovões, com raios, todo momento, mas bem forte mesmo, um vento muito forte. E aquilo ali começou a piorar cada vez mais aquela tempestade. E ele continuou ali na sua rede. E do lado tinha um gatinho também. E quando ele percebe, caiu um raio bem do lado dele, em cima do gatinho, e o gatinho veio a morrer. E ele sai dali apavorado. Não, com certeza eu fui salvo porque eu sou espírita, porque eu sou bom, porque eu pratico bem, porque eu frequento a casa espírita. Com certeza o raio não bateu em mim por causa disso. Eu vou lá pegar o livro do Evangelho e vou ler uma página. E aí ele foi lá, com calma, sentou na mesa, folheou o livro e abriu uma página. E quando ele abriu, estava escrito assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, essa mensagem os espíritos deram a ele, para ele se tocar que realmente nós não somos ainda um homem de bem. Estamos longe de estar disso, mas temos que buscar o caminho para alcançar. E para alcançar o patamar de um verdadeiro homem de bem, um verdadeiro espírita, o que podemos fazer? Allan Kardec coloca 2 pontos nesse capítulo, que é o dever, que é estar de acordo com o nosso dever. O que é isso? É cumprir com tudo aquilo que prometemos no lado espiritual, que falamos lá no início. O processo reencarnatório, ele se dá já quando a gente desencarna. Quando a gente desencarna, a gente começa a tirar os laços fluídicos do nosso corpo material que está vinculado ao perispírito. E esses laços, conforme o espírito é mais apegado à matéria ou menos apegado, demora mais ou menos tempo para quebrar esses laços. Mas quando são quebrados, a gente fica no plano espiritual. Dependendo da nossa situação, do nosso pensamento, das nossas ideias, do que fizemos nas reencarnações anteriores, a gente vai para alguns locais específicos conforme o nosso pensamento. E aí começa todo um processo de a gente receber uma ajuda, receber um amparo, para a gente estar pronto novamente para reencarnar. Quando a gente está mais lúcido lá no lado espiritual, que passa todo o processo do desencarne já, e estamos realmente desencarnados, desvinculados do corpo material, a gente começa a perceber que existe, que a gente, dentro da casa espírita, como a gente somos espíritas, a gente já vai entender. Entendendo que existe a vida, que existem outras vidas, a gente quer, o quanto antes, reencarnar novamente. E aí a gente começa a pedir tudo. Não, eu quero passar por essa situação, eu quero morar num bairro bem difícil, eu quero perder o emprego 4, 5 vezes para poder aprender, eu quero ter filhos muito difíceis de conseguir, porque a gente sabe, lá, com uma visão mais ampla, com a visão mais aprimorada, que todas as dificuldades são oportunidades. Aí a gente quer tudo. E a gente vai lá, os espíritos ficam ainda dizendo: não, com isso aqui você não vai saber lidar. Com isso aqui você não vai saber lidar, isso aqui vai ser muito difícil. E aí chega-se no meio termo e a gente recebe as oportunidades para aprender. E assim reencarna aqui na Terra. E aí, quando a gente reencarna aqui na Terra, aqui que é o momento de a gente cumprir o nosso dever. O dever das coisas que pedimos, que escolhemos no lado espiritual. Lidar com as situações da melhor maneira possível. Passar pelas provas e expiações se esforçando. Esse é o nosso dever. Então diz assim, o dever é a obrigação moral, primeira para consigo mesmo, diante das escolhas que fizemos, e depois para com os outros, ajudando também os outros a cumprir o seu dever.
O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. Então, cumprir o nosso dever, que é lidar com as nossas provas e as nossas expiações. E outro ponto, que é para alcançar também, é nos tornarmos cada vez mais virtuosos. Conseguir ganhar, conseguir aprimorar as nossas virtudes, que o item lá do capítulo do Evangelho que diz sobre virtude. E virtude, a gente é um trabalho diário, é um trabalho de grão em grão, todo dia se aprimorando, todo dia tentando aprender algo, todo dia tentando ser paciente, todo dia. Um primeiro passo que a gente pode fazer, que é até colocado lá no Evangelho também, no Livro dos Espíritos, por Santo Agostinho, que ele fazia uma lista de todas as suas imperfeições. E a gente pode fazer, às vezes vai levar 1, 2, 3 páginas com todas as imperfeições, mas colocamos numa lista as imperfeições. E aí vamos trabalhando cada uma delas no nosso dia a dia. Se eu coloquei ali impaciente, eu vou trabalhando a minha paciência, me lembrando que eu tenho que ser paciente. Se alguém vier ser irritado ou vier tomar a minha paciência, contar até 10, ler uma página de um livro, e assim a gente vai trabalhando. Essa lista nos ajuda a sermos e nos tornarmos virtuosos, trabalhando as nossas virtudes. E já indo para finalizar, a gente tem mais 2 itens só, que é uma parábola que consta também nesse capítulo, que é a parábola do semeador, que é uma parábola que traz uma grande informação, grande conteúdo para todos nós e que complementa esse capítulo. Certa vez Jesus disse assim: aquele que semeia saiu para semear, e algumas das sementes que ele levava caíram no caminho. E o caminho era de chão batido, era de terra batida, então a semente não conseguiu penetrar na areia. Então vieram os pássaros e comeram a semente. Outras sementes que ele estava levando caíram no terreno pedregoso, onde tinha pedra no fundo e tinha areia em cima, mas era pouca areia. Então a semente foi lá, penetrou a areia, começou a brotar, mas não criou raízes. Então o sol veio e queimou aquelas plantas que estavam nascendo. Mais para frente, outras sementes caíram no terreno com espinheiros. As sementes caíram, era um terreno bom, elas começaram a crescer, se desenvolver, só que junto os espinheiros também cresceram e abafaram aquelas plantas e elas vieram a morrer. E por último, algumas sementes caíram num terreno adubado, onde tinha condições e tinha tudo necessário para elas brotarem, crescerem e darem frutos. E foi assim que aconteceu, elas cresceram, brotaram e deram frutos. Algumas deram 1, outras deram 2, outras deram 3 frutos, mas todas deram frutos. O que essa mensagem, o que essa parábola, trazendo para o nosso dia a dia, vai nos mostrar e nos auxiliar? É que cada terreno desse pode ser como estamos tratando as mensagens ou o Evangelho de Jesus. A semente é a doutrina espírita, é o Evangelho de Jesus que foi jogada, está à nossa disposição. E os terrenos somos todos nós que recebemos essa semente. Será que nós estamos com aquele terreno de chão batido, onde nem dá bola, nem liga para isso, só segue vivendo apenas a vida material, sem ligar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual? Ou a gente é aquele terreno pedregoso, onde a gente se empolga, mas não consegue criar raízes e se deixa levar com as coisas materiais? Ou somos igual aquele terreno onde a gente deixa crescer a semente, só que envolvido com as coisas da matéria, se importa mais com as coisas da matéria, às vezes deixa de vir à casa espírita porque é o último capítulo da novela, tem um filme para ver, um parente chegou, alguma coisa assim, e aí os espinheiros abafam a semente. Ou a gente vai ser igual aquele terreno adubado. Mas independente do terreno que a gente vai ser ou que a gente é, todo terreno pode se tornar fértil, porque ele pode ser trabalhado, pode ser retirado os espinheiros, pode ser retirado as pedras, pode ser trabalhado aquele terreno duro, botando adubo. Então todos nós podemos trabalhar o nosso interior para receber essa mensagem que é o Evangelho de Jesus e colocá-la da melhor maneira possível em prática no dia a dia. Então, para finalizar, uma última história de Chico Xavier.
para a gente ver o esforço que Chico tinha para passar a mensagem que ele passou. A dedicação, que às vezes a gente se queixa, não, mas pô, é muito difícil ir 2, 3 vezes na semana na casa espírita, eu tenho muita coisa para fazer. Ah, não dá para eu fazer isso, não dá para eu ir fazer a caridade final de semana, porque final de semana é para eu descansar em casa. Ah, não dá para eu fazer aquilo ou isso. E às vezes se dedicar 2, 3, 4 horas por semana, que não é nada, é muito pouco tempo, e a gente reclama. Mas Chico Xavier, ele dedicou toda a sua vida, e essa história mostra pra gente a dedicação dele. Certa vez, se entendia, Chico, ele gostava muito de música clássica, com piano, com violino, ele adorava as músicas clássicas. E ele gostava mesmo. E certo momento da sua vida, onde ele já estava mais debilitado com uma doença, alguns empresários que moravam perto deles, veio um rumor que Chico ia desencarnar. E eles, ou esses empresários que moravam perto, para fazer um agrado a Chico, souberam que ele gostava muito de música clássica, principalmente de piano, resolveram comprar um piano de cauda para ele, lindo, muito bonito, daqueles profissional, e mandaram para casa dele. E aí Chico, quando olhou aquilo, se empolgou muito, ficou muito empolgado, porque ele viu aquele piano que ele tinha muito vontade de aprender desde sempre, porque ele adorava as músicas. E aí ele logo já começou a se preparar, a começar a organizar para ter aulas de piano, para aprender, já começou a conversar com alguns professores. E aí Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier, chegou até ele e disse: Chico, lembre-se do seu objetivo principal, a divulgação da doutrina espírita. Você vai ter tempo para aprender a tocar o piano e deixar de lado a divulgação da doutrina? E aí Chico, chamado a atenção, deixou ali de lado, naquele momento, e começou a realmente se dedicar só, como ele já fazia anteriormente, à doutrina espírita. É um exemplo, claro, que é um exemplo que está longe do que a gente pode fazer, porque não estamos no patamar de Chico Xavier, mas é um exemplo para a gente entender a dedicação de Chico que tinha diante da doutrina, do seu objetivo principal. Ele tem a visão clara que a vida que importa é a vida espiritual. A vida material, ela é muito especial, é uma grande oportunidade que devemos valorizar ao máximo, porque mesmo com as dificuldades, lutar por ela, batalhar e não desistir diante daquilo que a gente pode fazer. Então, quanto mais a gente batalhar e se aprimorando na vida material, a gente vai se ganhando virtudes, trabalhando a nossa parte moral, e assim a gente vai receber no lado espiritual também benefícios. Então, que a gente possa fazer essa parte, que é a prática no dia a dia. Porque o verdadeiro espírita não é aquele que só vem aqui falar aqui na frente, que vai só apenas ler o Evangelho, que conhece todas as obras básicas de cabo a rabo, que sabe ler até de trás para frente o Evangelho. Não. O verdadeiro espírita é aquele que pratica a lei de amor, de justiça, de caridade, na prática, no dia a dia. No dia a dia, diante dos momentos que tiverem oportunidade de praticar. Então, aproveitar isso para botar em prática todo o Evangelho que a doutrina espírita nos explica. Então, que a gente possa fazer isso e levar isso para o nosso dia a dia. Eu agradeço a paciência de todos e boa noite. E assim nós vamos fechando os nossos olhos, vamos nos ligando a Jesus, ao nosso Pai Criador, a nossa Mãe Maria, a todos os espíritos trabalhadores de Jesus, e vamos formar de dentro de nós um grande coração, um coração de amor, com toda a energia que nós temos em nós. Vamos aproveitar, vamos buscar aqueles momentos de alegria que nós tivemos em nossa vida, que naquele momento nós nos transformamos e vamos deixar essa energia sair. E formando este coração, nós vamos colocando nas mãos de Jesus e vamos pedindo a Ele: Mestre, nós precisamos de Ti. Valei-nos, Senhor, pela hora que nós pedimos a vós.
para que possa levar essa energia de amor, de paz, de luz a todos os hospitais, as casas de saúde, aos orfanatos, aos asilos, a todas as pessoas que estão escritas no caderno. E onde houver, Senhor, um só pensamento de tristeza, que possa essa energia invadir. Onde houver uma lágrima, que possa tu envolver, Senhor. Porque tu é poderoso e magnânimo. E nós estamos aqui, Senhor, seguindo os teus passos para um dia poder repartir com nossos irmãos tudo o que há de bom em nós. E neste momento nós colocamos em suas mãos, Senhor, porque tu sabes onde há melhor. E com este amor nós vamos envolver todos os nossos governadores, todos os nossos amigos, irmãos, parentes, encarnados e desencarnados, onde estiverem. Vamos envolvendo todos os trabalhadores da Casa do Caminho, aqueles que estão ausentes, aqueles que estão presentes, que possam eles sentir em si o chamado de Jesus, para mais uma vez sermos um diante do nosso Pai, e levando essa energia para todo o universo, que desça sobre o planeta uma chuva de luz, de amor, de pétalas de rosa, como maná, que vai caindo em nossos corações e nos tornando assim plenos de amor. E é por isso que nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino e a glória para sempre. E assim seja.